Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a Warner tá sendo vendida para Netflix. Com certeza, se vocês acompanham o canal, vocês já ouviram falar. Mas isso está sendo alvo de muitas críticas de todos os lados e muitos grupos diferentes estão fazendo um lobby ali nos bastidores para que o Senado, para que o governo norte-americano, o Departamento de Justiça, impeçam essa negociação, que impeçam que essa venda, essa fusão, na verdade, de fato, aconteça. E o Ted Sarandos foi convidado, juntamente com o Bruce Campbell, foram convidados juntos para irem a uma audiência no Senado, como já aconteceu muitas vezes, né, com o pessoal ali do Facebook, da Meta, aconteceu também com o CEO do TikTok, né, recentemente. Então não é algo tão raro assim de acontecer. Mas o Ted Sarandos foi convidado para essa audiência e ele participou. Eu assisti ela na íntegra. Não foi tão demorada, né, quanto essas audiências costumam ser. Levou 2 horas e 5 minutos. Eu assisti fazendo anotações e etc. Eu queria trazer para vocês o que foi abordado, porque foi pouca coisa envolvendo de fato a Netflix e, como tudo hoje em dia, virou uma briga de foice política durante a audiência. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Inclusive, ontem eu postei um vídeo que tá praticamente com nada de views. Ele travou antes de eu postar, então eu sei que aconteceu alguma coisa. Ele ficou um tempão carregando, coisa que não é tão comum de acontecer recentemente. E quando o vídeo foi ao ar, ele levou praticamente 2 horas para pegar as primeiras views ali. Então, se vocês puderem, deem uma olhadinha. O vídeo é a respeito do novo CEO da Disney, que é um vídeo bem relevante, né, para as temáticas abordadas aqui no canal. Então, realmente foi um glitch ali no YouTube. Eu tô até pensando em deletar o vídeo e postar novamente. Mas, de qualquer forma, vamos falar a respeito da audiência. O Ted Sarandos foi lá, ele se enrolou em alguns momentos ali, ele falou a respeito de Superman e Pecadores, que também levantou muita controvérsia ali, principalmente no Twitter, porque ele falou que alguns filmes que fazem muito sucesso, como Pecadores, têm mais de 45 dias, têm uma janela estendida, enquanto filmes que ficaram aquém das expectativas têm uma janela reduzida, citando Superman, o que está levando muitas pessoas a falarem, tá vendo, o Ted Sarandos admitiu que o filme Superman foi um fracasso. Não foi exatamente isso que ele disse. Ele só disse que a janela flutua e que a janela de Pecadores acabou sendo maior que a de Superman, sendo que essa não era a expectativa, mas Superman ficou mais de 45 dias, então o ponto que ele falou ali, né, talvez ele tenha se expressado de uma forma incorreta, mas é óbvio, como eu já falei várias vezes no Clube da Bilheteria, o filme Superman ficou sim um pouco aquém das expectativas. Eu imaginava que ele faria acima dos 800 milhões, ele ficou na casa dos 600 milhões. Então, só resumindo o que aconteceu. Foram vários senadores, acredito que uns 10 senadores diferentes, tanto democratas quanto republicanos, então nesse sentido eles fizeram da forma mais justa possível, eles mesclaram, era uma pergunta de um democrata, uma pergunta de um republicano e assim por diante. E no começo, cada um dos principais senadores, pelo menos, falaram um pouquinho, cerca de 5 minutos, de como o mercado mudou, de como, né, a tecnologia avançou e a Netflix dominou o mercado de streamings e etc. E a maioria concluiu dizendo que realmente é uma ameaça que pode ser ruim para o consumidor e assim por diante. E alguns, inclusive, levaram totalmente para o lado político já de cara, né, como o senador Ted Cruz, que eu já imaginava, ele é uma das figuras centrais ali do governo Trump, então ele já levou praticamente direto, logo de cara ele fez uma piadinha ali, né, que divertiu todo mundo ali na galera, mas ele já foi direto para politizar, dizendo que a Netflix, ela pende muito pro lado da esquerda e etc, que os doadores, né, que os funcionários da Netflix são todos doadores para os democratas e não para os republicanos, e por isso que eles querem impedir a compra, o que eu acho que é meio questionável, porque se você for fazer o contrário, né, outras empresas também talvez vão ter mais pessoas, né, doando para republicanos. Então isso aí é um caminho meio estranho, né, porque você está falando, ainda mais lá nos Estados Unidos, negócio da liberdade de expressão e etc., liberdade política, inclusive. Então, acho que esse caminho não é o caminho correto, né? Se os republicanos de fato querem impedir essa compra, eu acho que eles têm que focar mais na situação em questão, que é a Netflix ficar grande demais
né, e acabar engolindo todos os outros. Inclusive, isso eu achei uma escorregada da Netflix. Eles citaram na audiência que a Netflix acabou de fechar um contrato com a Sony para trazer toda a janela cinematográfica depois que os filmes saírem no cinema. Os filmes vão migrar para a Netflix e eles acabaram de fazer esse acordo. Será que eles não poderiam ter esperado um pouquinho mais, né, depois da compra da Warner para fechar um acordo como esse? Porque aí eles já começam a falar, pô, vocês já têm toda a estrutura da Netflix, vocês querem comprar toda a Warner, vocês têm todos os filmes da Sony, então começa a virar, né, uma situação difícil de explicar. Uma das discussões que mais aconteceu também foi YouTube versus Netflix, né, principalmente com o senador principal, né, o senador que estava chefiando, que é, de fato, quem foi o mestre de cerimônia ali, digamos assim, da audiência, que foi o senador de Utah, o Mike Lee, né, ele pegou bem no pé falando, bom, mas vocês não concorrem diretamente com o YouTube é uma plataforma grátis, o YouTube é uma plataforma que é feita por criadores, né, os criadores postam os vídeos, ao invés da Netflix que paga, né, o que até certo ponto eu concordo, né, que existe essa distinção, mas as duas estão competindo. Inclusive eles falaram dados lá, né, o Ted Sarandos falou que o YouTube é líder não só como uma rede social e etc, mas nas televisões. Então se você pegar o tempo que as pessoas passam assistindo YouTube na televisão, já é maior do que a Netflix. Então é óbvio que são concorrentes. Muitas pessoas pagam para utilizar o YouTube Premium, que tornaria o YouTube um serviço de streaming. Novamente, eu não concordo totalmente com isso, eu acho que até dá para comparar o YouTube Premium com a Netflix, mas o YouTube não, porque é óbvio que uma plataforma grátis vai ter muito mais gente assistindo e tem também YouTube TV, então o YouTube tem várias camadas, né, que uma delas concorre com a Netflix e mesmo assim não concorre no sentido de produções, porque o YouTube não produz filmes próprios, não produz muitos, pelo menos, né, séries próprias, não paga para os sindicatos, né, não tem diretores, produtores e etc. envolvidos. Até existem grandes estúdios dentro do YouTube hoje, né, como o MrBeast, por exemplo. Inclusive, o Ted Sarandos citou essa situação do MrBeast, ele falou, tem youtubers produzindo vídeos que têm orçamentos de filmes, tem produtoras e etc. E ele, inclusive, o Mike Lee, ele fez uma pequena alusão a Senhor dos Anéis. Ele disse uma plataforma a todas governar, que é uma clara alusão ao Anel do Poder, né, do Senhor dos Anéis. Só que em determinado momento virou uma briga política, né, todos os democratas atacavam o Trump, atacavam o envolvimento do Trump, então o Ted Sarandos estava, de certa forma, apanhando dos dois lados, mas ele conseguiu se dar bem, eu achei, pelo menos. Ele estava sendo questionado pelos democratas por ter tido envolvimento com o Trump, sendo que os democratas não deveriam estar usando... Eu acho que os democratas estão fazendo uma jogada 3D ali de xadrez, eles estão usando esse argumento contra a Netflix, porque eles sabem que se o plano da Paramount der certo, esse vai ser o maior argumento contra a Paramount. Então eles já estão usando esse argumento, ó, vocês não poderiam ter se envolvido com o Donald Trump antes de uma negociação como essa. O Donald Trump, inclusive, foi lá e comprou bonds ali, né, das duas empresas, que é largamente questionável. Eles, inclusive, pressionaram o Ted Sarandos para admitir que não concorda, né, com o fato de que o Donald Trump, depois de ter uma reunião com o CEO da Netflix, ele saiu e comprou, né, pelo menos bonds ali, ele não comprou ações da empresa, mas comprou, eu não sei qual é o termo para bonds em português, né, mas títulos, eu acho que é o nome, né, ele comprou títulos da Netflix e da Warner. Então isso foi questionado também por alguns senadores, o fato dele ter informação das mais privilegiadas possíveis, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, ele estava em contato direto tanto com a Netflix, quanto com a Warner, quanto com a Paramount, e ele comprou, né, ele investiu nessas empresas no meio de tudo isso. E do outro lado, tava todo mundo atacando, né, a questão da Netflix ter muita inclusão e etc, da Netflix tentar trazer muita coisa LGBTQ+, ali na plataforma, eles usando dados que o Ted Sarandos questionou, 50% dos conteúdos trazem esse tipo, né,
digamos assim, trazem esse tipo de conteúdo. Ele falou, eu não sei de onde vocês tiraram esses números, aí veio outro senador, não falou 50, falou 40, aí falou que 40, na verdade, tinham algum tipo de inclusão ali, então fica difícil você saber qual vamos dizer, o padrão que eles estão usando para decidir se uma série seria woke, né, lacradora aqui no Brasil, ou não, mas eles chegaram a essa conclusão, que tem 40%, o Ted Sarandos, inclusive, usou esse número. Ele falou, a gente tem 40% do público de direita, 40% de esquerda e 20% no meio do caminho, né, 20% undecided, mais ou menos como os Estados Unidos. Ele falou, a Netflix reflete o mercado norte-americano, 40% de direita, 40% de esquerda, que lá não é esquerda, né, digamos assim, é um pouco menos de direita, e 20% undecided. Então foi um argumento que ele utilizou. E uma das senadoras lá puxou o filme, eu não me lembro o nome em português, eu não assisti, eu lembro que essa polêmica rolou na época, né, o filme Lindinhas lá, o Cuties. O filme é de 2020, então eles tentaram requentar ali uma polêmica bem antiga. A mulher não sabia explicar direito, ela falou que era um filme para crianças, mas não é, né? É um filme francês, na verdade, nem é um filme americano, é um filme francês que tá na plataforma. E o Ted Sarandos jogou a responsabilidade de volta para os pais, falando, ó, vocês têm que ver o que a criança tá assistindo ou não, né? Na época das locadoras, por exemplo, a locadora tinha todos os tipos de conteúdo. Você tinha, inclusive, aquela seção proibida, né, digamos assim. Você tinha filmes de comédia adulto, você tinha filmes, né, para crianças, você tinha tudo misturado ali nas prateleiras, cabia ao pai deixar ou não a criança alugar aquele determinado filme. Obviamente que na Netflix a situação não é exatamente essa, mas basta você colocar, por exemplo, uma senha e a hora que a criança for assistir alguma coisa, você coloca a senha ali para assistir. Então, o Ted Sarandos falou isso, que eles dão liberdade para os artistas, eles mesmos não têm uma ideologia, digamos assim, o que é questionável, né, por outros lados, porque o Reed Hastings é um dos grandes doadores ali dos democratas e etc. Então, é óbvio que o fundador da empresa, tendo uma ideologia, a empresa vai ter uma ideologia mais ou menos no mesmo caminho, mas outras empresas têm ideologia no sentido contrário também. Então acho que isso também não seria nenhum absurdo. É óbvio que a Netflix, ela produz conteúdo para todos os públicos, e isso foi questionado pelos senadores. Falou, bom, mas qual programa vocês produziram pro público republicano, né, digamos assim? E existem algumas, a Netflix tem um catálogo gigantesco, mas o Ted Sarandos não conseguiu lembrar de nada, então foi uma pequena gafe nesse momento. Ele poderia já ter algumas coisas engatilhadas. Tem a série, por exemplo, Tires, né, que é a série Pneus lá, Mestre dos Pneus, alguma coisa assim, que é com o Shane Gillis, que é um cara que é muito amigo do Joe Rogan, etc. Inclusive, todos os comediantes que seriam mais para esse lado, né, dos republicanos, têm especiais na Netflix. Então ele poderia ter sim usado isso como exemplo, falado, ó, o Joe Rogan tem especial na Netflix, o Shane Gillis, o Dave Chappelle, tem muita gente que produz conteúdo, tanto que todo o especial de comédia do Dave Chappelle leva muita gente à loucura ali no Twitter, justamente porque as pessoas questionam, né, o tipo de piada que ele faz. Então não dá pra dizer que a Netflix só produz conteúdo para um lado, porque os dois lados, inclusive, geram bastante controvérsia. E como eles falaram, a gente tá dando liberdade pros artistas, a gente não tá jogando para nenhum lado. Pode ser que os funcionários, pode ser que o criador, né, seja do lado dos democratas, né, digamos assim. E isso eu acho que não seria o ponto mais relevante, pelo menos nessa audiência. Essa audiência era uma audiência de antitrust, né, seria uma audiência de antimonopólio, né, digamos assim. Tinha inclusive um cara na plateia com uma roupinha com um monóculo, um bigode branco, né, fingindo que era o personagem do Banco Imobiliário, né, o Monopoly Man. E continuando com relação à criação de empregos, o fato de um estúdio gigante sumir, inclusive o Ted Sarandos falou, ó, se a Paramount comprar, aí sim um estúdio vai sumir, porque a Netflix não possui o próprio estúdio, o estúdio da Netflix vai ser a Warner, então a Warner vai continuar existindo, a gente não vai demitir muita gente. Ele falou sob juramento, perguntaram, você vai manter os 45 dias, você vai manter esse lançamento, né, essa janela cinematográfica? Ele falou, eu falei sob juramento e eu
eu confirmo mais uma vez que a janela de 45 dias para filmes da Warner vai ser mantida. E eles citaram números, né, que a Netflix já gerou 155 mil empregos nos Estados Unidos, que já investiu 225 bilhões de dólares na economia norte-americana. Então, é uma grande criadora de empregos, enquanto todos os outros grandes estúdios, grandes produtoras estão diminuindo o investimento, a Netflix está aumentando e eles estão produzindo muito conteúdo em Nova Jersey, eles estão produzindo muito conteúdo em Albuquerque, né, que eles compraram o estúdio que produziu, inclusive, Breaking Bad, etc. E eles falaram que enquanto muita gente está levando produções para fora, eles estão trazendo produções para dentro dos Estados Unidos. Eles citaram, não me lembro qual filme, que seria feito em Londres, eles acabaram produzindo em Nova Jersey, né? Então é uma situação que deve ser analisada também, né? Qual compra seria responsável pelo menor número de demissões. Isso foi um ponto que foi levantado também por alguns dos senadores. E vale lembrar que o David Ellison foi convidado a participar, ele foi convidado a comparecer, né, junto com o Bruce e com o Ted Sarandos, e não quis, ele se recusou, e ele inclusive tá em Washington, então ele tá lá, ele poderia muito bem ter ido, mas não foi, né? Isso mostra, eles falaram assim, a gente não tá envolvido na negociação, mas alguns dos senadores falaram que gostariam da presença, porque eles não são contra a Netflix, eles são contra a Warner sendo vendida. Por isso que eu acho que seria importante, de fato, que a Paramount estivesse presente também, porque eu acho que os mesmos pontos que são levantados com relação à Netflix podem ser levantados com relação à Paramount, ainda mais que a Oracle agora acabou de comprar também o TikTok, além de todos os contratos governamentais, além de tudo que eles têm no ramo da saúde, todo o controle, né, que os Ellisons têm sob a geopolítica aí global, digamos assim, porque a Oracle é possivelmente hoje a empresa mais importante do mundo nesse sentido, então seria importante a presença do David Ellison também, mas eu acho que ele temeu, né, ele não é um cara que fala tão bem assim, dá pra ver pelas entrevistas, né, ele se enrola bastante, eu acho que ele não gostou muito da ideia de ser pressionado, né, principalmente porque se o David Ellison tivesse lá, com certeza a temática da CNN seria muito mais abordada. A CNN foi temática também de algumas perguntas ali, mas algo bem pontual. E falando, né, que o Donald Trump falou que a CNN tem que ser totalmente desmembrada, que tem que ser vendida, que quem tá no poder tem que sair, o Ted Cruz foi direto no pescoço ali da CNN, que a CNN não é mais um canal de notícia, é um canal de fake news e etc. Então, eu acho que se ele tivesse lá, a reunião teria sido muito pior, né, digamos assim, porque eu acho que o foco teria sido somente nesse aspecto, porque os republicanos tentariam defender e os democratas tentariam atacar, né, o posicionamento, principalmente, da Paramount com relação a algumas coisas que estão acontecendo na CBS, no 60 Minutes, lá, que é o programa de televisão, que também gerou uma baita controvérsia aí nas últimas semanas. E outro comentário, né, que o Ted Sarandos fez foi que não vai existir aquele problema da Arca de Noé, que é você ter dois de tudo. Então você tem uma pessoa que faz isso na Warner, uma pessoa que faz isso na Paramount, uma pessoa que faz isso na Warner, Paramount, e assim por diante. Não vai ter isso. Óbvio que vai existir alguma sinergia, né, digamos assim, numa possível compra, mas não vai ser nem perto do que uma Warner comprando uma Paramount, que com certeza é um fato, é um ponto a ser analisado também. E o argumento que é na cabeça do Ted Sarandos, é a bala de prata da Netflix, é que a Netflix tem 9% do watch time da televisão norte-americana. Então, a cada 100 horas que a população norte-americana assiste de TV, 9 horas são assistidas na Netflix, então ainda é um percentual muito baixo, e a Warner representa 1%, então se juntar as duas empresas, eles vão para 10%, a Warner, que eu digo HBO Max, né, eles vão de 9% para 10%, porque eles não vão ficar com todos os canais da Warner, então toda a participação da Warner vai virar uma empresa separada, e eles, na verdade, seriam menores do que a Paramount e a Warner juntas. Então, em termos de televisão geral, se você pegar o mundo do entretenimento na televisão nos Estados Unidos, a Paramount e a Warner são uma empresa maior do que a Netflix e a HBO Max, né? Porque eles não vão trazer
o conteúdo televisivo ali que a Warner possui, eles vão trazer somente os conteúdos para dentro da Netflix e da HBO Max. E o Bruce Campbell ficou ali do lado, né? Ele é da Warner Bros. Discovery, então eles chamaram um de cada lado do negócio. Poderia ter sido legal a gente ver o David Zaslav e o Ted Sarandos, né? Ou até mesmo o Greg Peters ali no meio, porque o Greg Peters também fala muito bem, né, em público. Então teria sido mais legal ainda a gente ver os dois chefões, né, e não o Ted Sarandos e o Bruce Campbell. Mas de qualquer forma foi bem interessante. Apesar de das 2 horas e 5 minutos, cerca de meia hora terem sido um pouco mais interessantes, mas eu recomendo para quem não assistiu, para quem não viu, né? Eu recomendo que assista porque foi bem interessante. Eu vou colocar alguns pedaços aqui no decorrer do vídeo, provavelmente já coloquei a essa altura, né? Porque o vídeo já tá passando aí dos 20 minutos. E é sempre legal a gente ver o CEO de uma empresa como a Netflix falando sobre, né, jurando ali que não vai fazer uma coisa que muitas pessoas estão acusando que eles vão de fato fazer, que é cortar ali a janela cinematográfica e etc. Teve uma parte só que um dos senadores pressionou bem o Ted Sarandos e ele não arredou o pé, que foi a respeito do comprometimento de manter os royalties e... tem um termo que eu sempre esqueço lá, para divisão, né, dos filmes ali. E ele falou que muitos estúdios já não estão seguindo esse modelo. Ele falou assim, ó, isso eu não posso garantir. Aí o senador falou, ó, eu tô muito decepcionado com essa resposta, você tem certeza? Ele falou, ó, isso é uma conversa para outra hora, eu não vou garantir que eu vou seguir, né, com essa forma de trabalho, porque muitos estúdios, inclusive, não estão fazendo isso, né? Então, foi uma resposta que ele não arredou pé, e eles ficaram tentando jogar, né, essa situação do Trump para tentar enrolar o Ted Sarandos, mas eu acho que desse ponto ele se saiu bem. Ele falou que não tem problema o presidente dos Estados Unidos querer se envolver em uma negociação como essa, porque é importante para o consumidor. Ele falou, a gente discutiu quais são os problemas da indústria de entretenimento, quais são as soluções, o que a gente pode fazer. Então ele conseguiu dar uma maquiada na situação, né, falando assim, ó, eu conversei com o Trump, mas foi uma conversa superficial sobre a indústria, a gente até falou um pouquinho ali da compra, mas nada muito substancial. Então, acho que é isso, né? Eu fiz algumas anotações, dei uma resumida geral no que foi tratado. Novamente, não tinha uma linha de raciocínio, né? Porque eles foram e voltaram, né? Mais ou menos. Então, praticamente todos os senadores tiveram 2 momentos ali para questionar, para falar alguma coisa. Muitos deles aproveitaram, né, essa visibilidade desse palanque, digamos assim, para jogar ali as suas informações políticas, seja os democratas, seja os republicanos. No geral, eu continuo achando que a Netflix não é a melhor opção, nem de longe. Ela é, na verdade, a segunda pior opção. Então, se a gente pegar aquela lista que eu fiz desde o começo, eu continuo concordando com ela. Não acho que a Warner deveria pertencer à Netflix, mas eu acho que deveria pertencer à Netflix antes de pertencer à Paramount e aos Ellisons, que acabaram de comprar o TikTok lá nos Estados Unidos, acabaram de comprar a Paramount, são donos de uma empresa gigantesca de tecnologia. Então, nesse sentido, eu sou totalmente a favor da Netflix contra a Paramount, mas se forem 3 opções, Paramount, Netflix ou nenhuma delas, com certeza a minha opção é continuar vendo uma Warner independente. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Lembrando, deem uma olhadinha lá nos outros vídeos, sigam o canal, se inscrevam, comentem aí, porque o YouTube realmente está bem caótico. Mais uma vez, eu fiz o vídeo lá, não sei o que aconteceu, o vídeo tá praticamente zerado até agora, então deem uma olhadinha lá. Eu tô pensando em fazer outro vídeo até a respeito do Bob Iger, a respeito da jornada dele na Disney. Quem sabe esse vídeo tem um pouco mais de relevância. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.